A paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais uma pré-aula Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa, superintendente da Escola Bíblica Dominical, congrego na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido e amado pastor Eliseu Alves. Esta é a nossa pré-aula de hoje e esse é o nosso cantinho Escola Bíblica Dominical. Nós temos o título a ser estudado hoje. O título é A Construção do Templo Enfrentou Oposição. O texto áureo da nossa lição de hoje está inserido lá em Neemias capítulo 4, versículo 6, que assim está escrito: assim edificou o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe. Esdra, capítulo 4, versículos 7, 9, 11 ao 13 e 15 e 16 e 21 ao 24. Nós temos um objetivo geral da nossa aula de hoje. O objetivo geral é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. E junto com o nosso objetivo geral da nossa aula de hoje, nós temos os objetivos específicos que compõem a resolução de todo esse objetivo geral. O primeiro é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. E o segundo é saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus. E quarto e último é discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, ou seja, quando os judeus cessaram a obra. O ponto central da nossa escola bíblica ou do nosso estudo é a espinha dorsal de todo o nosso estudo, que diz assim, devemos manter a confiança em Deus apesar das circunstâncias. Precisamos manter. Isso é fácil, professor? Não é fácil. Nós também não estamos dizendo que é fácil. Isso de fato é difícil, mas é necessário nós cavarmos, buscarmos esta confiança, depositarmos esta confiança em Deus, que Ele pode nos proporcionar a resolução de todos esses problemas, se de fato confiarmos em Deus, apesar das circunstâncias, apesar do que nós estamos vendo diante de nós. A introdução está aqui inserida da seguinte forma: o altar havia sido restaurado à festa dos tabernáculos e celebrava o holocausto contínuo, estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Está lá em Esdra 3, do versículo 2 ao 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, somente esperavam o momento de iniciar e reedificar o templo, ou seja, estava já o altar levantado, eles estavam edificando a sua vida espiritual através dos sacrifícios que eram determinados pela lei, segundo escreveu Moisés. Naquele tempo eles observaram até a festa dos tabernáculos, que desde o tempo de Josué, do tempo dos juízes, eles não observavam, no tempo dos reis, da monarquia, até então eles não tinham celebrado a festa dos tabernáculos. Então aqui, após a leitura da lei, eles despertaram para as leis cerimoniais de Israel e voltaram a oferecer a Deus esta festa, que é uma das 3 maiores festas de Israel, a saber, a festa dos tabernáculos. Muito bem, o primeiro tópico diz: os alicerces do templo são lançados. Veja que
quem foi primeiro, ou quem voltou do cativeiro primeiro, com uma ordem escrita por documento, através de Ciro, logo no primeiro ano, quando ele foi despertado a liberar o povo judeu para voltar e construir o templo, né, foi enviado Zorobabel que veio ser governador, né, de Judá naquele tempo. Então, foi lançado logo ali os alicerces do templo, né? O lançamento dos alicerces do templo foi celebrado com solenidade. Imagina só quando você planeja uma construção, você faz todo um planejamento, uma planta de uma casa, de um templo, de uma obra linda, e de repente você tem a satisfação, a alegria de ver os alicerces lançados, ser feito toda a estrutura, lembrando que a estrutura, né, foi reerguida em cima do lugar aonde já havia o templo. Bem, e foi celebrado com júbilo e com muita alegria, com solenidade e com muita festa, né, o momento em que concluíram os alicerces do templo, fizeram aquela festa, aquela confraternização espiritual, com alegria estrondosa no seu coração, lembrando que tinham voltado para a Terra Santa e que já estavam erguendo o templo, o lugar onde eles se ajuntariam para adorar o seu Deus, a saber, o Deus de Israel. O subtópico 2 diz assim: a reedificação do templo, né? A reedificação do templo foi resultado de um despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Está lá em Esdras 1, versículo 1 e 2. Né? Convém lembrar que o despertamento, né, pentecostal que chegou ao Brasil é muito bom, é necessário a gente lembrar que esse despertamento trouxe consigo a verdadeira renovação da doutrina da igreja. Lembra que quando veio esse despertamento para o povo voltarem para a sua terra em Jerusalém, eles trouxeram novamente a recitação da lei na íntegra, e dali em diante eles tomaram, né, conhecimento do que prescrevia a lei cerimonial, e as festas foram restabelecidas, os sacrifícios voltaram a funcionar, que estava cessado, que cessaram os sacrifícios, pois o altar era o lugar de comunhão do povo, era o centro da comunhão do povo com o seu Deus. Eles, por intermédio do altar, eles adoravam a Deus, eles sacrificavam para Deus. O sangue do animal imolado fazia parte, aleluia, que da seguinte forma que o sangue de um inocente estava ali, diga-se de passagem, ali cobrindo o pecado do povo, trazendo a comunhão do povo e Deus, cobrindo o pecado do povo para que o povo se chegassem a Deus. A adoração, a intimidade, né, o contato do povo com Deus, era necessário o altar. Por intermédio do altar, eles se chegavam a Deus. Então, portanto, foi muito importante a reedificação do templo. E todo esse despertamento traz uma renovação. Por exemplo, quando chegou o movimento pentecostal no Brasil, trouxe uma renovação da palavra, trouxe uma observação na palavra para que pudéssemos entender melhor os desígnios de Deus, as orientações de Deus, a vontade de Deus por intermédio da sua palavra, por intermédio das Escrituras Sagradas, para assim nos achegarmos a Deus de forma mais eficiente e eficaz. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, Mateus 16 e 18, e ele faz conforme a palavra de Deus. O Senhor faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo também quer gerar um sentimento, né, de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus.
Veja também Êxodo 3:5 e Salmos 89:7 e Eclesiastes 5:1, né? Isso faz com que nós entendemos que o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência, né, pela igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos prestar reverência, precisamos prestar, né, solenidade, gratidão, culto ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bem, o Espírito Santo ainda quer adestrar a igreja, porque ela é instrumento da ação de Deus aqui na terra. Foi a igreja que o Senhor salvou, que Ele conta e fortaleceu, potencializou, para que levasse a evangelização, o conhecimento da verdade de Cristo Jesus para a salvação do homem pecador. E Ele conta comigo e conta com você no trabalho da evangelização, no trabalho da ministração da palavra do Senhor, da divulgação, do testemunhar de Cristo Jesus, que a sua obra na cruz do Calvário, né, é a obra redentora para a salvação de todo o pecador que nele acredita. Tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Bem, esses samaritanos que já eram um povo misturado, uma mistura de um povo que vieram da Síria, esse povo passaram a acreditar no Deus de Israel, porém não abandonaram os costumes de adorarem a deuses pagãos. Então eles adoravam aos seus deuses pagãos, também acreditavam no Deus de Israel. Então era uma mistura de povo. Quando Zorobabel veio para edificar o templo, então eles se predisporam a ajudar. Eles quiseram se infiltrar para atrapalhar a obra. Eles quiseram entrar, fazer parte. Logo, Zorobabel, os judeus não aceitaram, porque era um povo misturado, era um povo que não tinha um tipo de adoração somente ao Deus de Israel. Eles adoravam outros deuses, portanto foi rejeitado pelos judeus, e eles se irritaram por causa disso, porque eles tinham também um rei em Samaria. Da parte desses essa mistura de povo, e queriam se infiltrar. Eles tinham preocupação com que Jerusalém se reerguesse novamente. E eles não aceitaram, os judeus não aceitaram a participação desses samaritanos. Então eles começam a investir contra os judeus para atrapalhar a obra. Veja aqui, ó, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras 4, verso 4 e verso 5. A maldade dos samaritanos levou-as a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Está lá em Esdras 4, 12 e 13. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Olha que desastre, meus queridos. Olha que confusão, olha que loucura. Eles atrapalharam a obra. O povo judeu já tinha uma ordem para reconstruir o templo. Eles tinham um documento lavrado por Ciro, a lei Medo-Persa, uma vez escrita e carimbada pelo seu rei, não poderia voltar atrás. Mas é bem interessante lembrar que os judeus não levaram uma carta para Artaxerxes ver que Ciro tinha liberado. Eles não oraram a Deus. Lá na frente nós vamos entender o porquê. Confiar em Deus não é pegar e levantar a espada com a nossa própria força e lutarmos com as nossas próprias forças. É esperar que Deus, Ele venha intervir ao nosso favor. Mas é necessário também nós orarmos a Deus. É necessário a gente não se acomodar, porque o acomodismo, o inimigo bate palma. Ele gosta que nós viemos nos acomodar, porque ele ganha tempo, ele ganha espaço e território. Prestamos atenção no desenrolar desta lição,
para ver aonde os judeus pecaram por deixar a obra atrasar por quase 20 anos. Tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Como nós vamos explicar aqui a falta de resistência dos judeus? Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser validada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus dos céus, através do rei Ciro, e ele reconheceu. Ele falou que fosse reconstruído o templo em Judá, porque o Deus dos céus era Deus de Jerusalém e não poderia jamais ser impedido. Então o próprio rei Ciro, ele entendeu que Deus de Israel era o Deus dos céus e da terra e que não poderia ser impedida esta obra. Então é dado a ordem. Os judeus deviam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica em exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio, não é verdade? Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, que nós sabemos que quando o rei da Assíria veio com opressão e por estupidez acabou falando palavras agressivas até contra o Deus de Judá, o Deus de Israel, então veio Ezequias, orou a Deus junto com o profeta Isaías, e numa só noite Deus enviou um anjo e deu cabo de 185 mil soldados assírios. Esses anoiteceram e não amanheceram, mas com vida, tão somente pelo poder de um anjo dissipou esses 185 mil soldados assírios. Deus intervindo na história do povo judeu, porque oraram e pediram a Deus. Veja como Deus intervém na história de Israel várias vezes. Nos dias do rei Josafá também não foi diferente, quando o grupo de adversários, os moabitas e os amonitas se levantaram grandemente a quantidade de soldados contra o reino do sul, onde governava Josafá. Josafá foi aos pés, se lançou aos pés do Senhor, pediu misericórdia. Então o Senhor disse para ele que nesta peleja tu não tem que pelejar. E o Senhor pelejou por Josafá, pelejou pelas tribos do sul, onde estavam na sujeição do governo de Josafá, Judá e Benjamim, e Deus deu a vitória por intermédio de uma confusão entre esses dois exércitos. Deus tudo pode, nada pode impedir quando a mão de Deus se dirige a favor do seu povo. Sempre interveio na história do povo judeu e sempre deu a vitória, mas era necessário clamar, era necessário buscar a Deus. Se já temos a certeza que Deus quer que façamos uma obra, então aquela obra por vontade humana, ela é impedida. Então cabe a nós nos direcionarmos a Deus e apresentar a questão ao Senhor. Lembre que Ele vai agir, Ele vai fazer, porque o interessado nesta obra é o Senhor. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Olha só, Zorobabel, ele era um chefe do exército, era um chefe também político. Ele se sentiu impotente com as suas armas, as forças de sua própria mão. Ele se sentiu impotente. Partindo para a parte espiritual, quem era da parte espiritual? Jesua ou Josué, o sumo sacerdote. Então esse sumo sacerdote, como está aqui escrito em Zacarias capítulo 3, versículo 3, ele estava com as suas roupas manchadas. Então se o sacerdócio estava impedido, e eles se acomodaram por aquele momento. Lembre que por causa da acusação foi dado a ordem que ele trocasse as suas vestimentas.
Então eles acabaram se acomodando, eles pararam a obra, eles desistiram e se acomodaram e passaram até mesmo, durante esses 15 anos, a se dedicarem alguns às suas próprias casas. Acredito que alguns foram buscar a Deus em oração, porque certamente lembraram que Deus não ia mandar reconstruir o templo e deixar tudo aquilo se resumir tão somente no lançamento dos alicerces da estrutura do templo. Mas certamente o Senhor queria que o templo fosse concluído. E o quarto e último tópico fala da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Primeiro de tudo, eles causam tristeza nos judeus. Segundo, eles vão se alegrar por causa da tristeza dos judeus. Ora, não é isso que o inimigo quer? Quando nós somos direcionados por Deus a executar uma determinada obra no reino de Deus, no reino em que o Senhor estabeleceu nesta terra, nos salvou e nos colocou para trabalhar neste reino. Quando projetamos alguma coisa por direção de Deus e começamos a trabalhar e começamos a produzir e de repente se levanta alguns com mecanismos impeditivos para atrapalhar a obra do Senhor, e eles por algum momento conseguem, isso nos causa uma tristeza, isso nos causa um desânimo, que automaticamente, em contrapartida, torna-se um riso do adversário, torna-se alegria no reino das trevas, por ter impedido a marcha de um povo que estava no intuito de construir, de edificar algo que foi ordenado por Deus para que fosse edificado. Quantas pessoas projetam para serviços em algum departamento da igreja, seja das senhoras, seja dos varões, seja dos jovens, seja das crianças. Quando aquilo cria uma confusão entre liderança contra os que estão na frente e acaba minando as forças e acaba por finalizar aquele departamento. Imagina só a tristeza para os que estão à frente. E olhe também em contrapartida a alegria do adversário que investiu para parar aquela obra. Então, primeiro, prestamos aqui bastante atenção. O povo em geral tinha desde o início a construção, acompanhando o trabalho, a simpatia, a alegria dos judeus por lançarem os alicerces. E de repente aquela carta forjada, mentirosa, enganosa, maldosa, pretensiosa, levada ao rei Artaxerxes, levando palavras mentirosas, ali chega a interromper a obra. E a alegria dos samaritanos, porque as suas investidas por momento deu certo. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Imagina aqueles articuladores do mal que chamaram os que iriam praticar esta obra, esta ação, ensinando o passo a passo como parar a obra, como forjar, como forjar falso testemunho para levar a parar a obra do templo, causando tristeza nos judeus e alegria para os opositores, para os maldosos, malignos samaritanos, que não tinham nenhum interesse na obra do Senhor Jesus. Mas o gozo do inimigo demora pouco. O gozo, a alegria do inimigo por atrapalhar a obra demora muito pouco, porque Deus, que deu a ordem para que fosse feito o trabalho, é Ele que garante a vitória. Percebam que foi pouco por momento só o gozo dos filisteus por prenderem Sansão. Sansão se levanta
E foi grande a destruição dos filisteus quando ele recupera a sua força. Sansão pede por mais, somente mais essa vez. Me dê a alegria, me dê a força de antes, para que eu possa destruir filisteus, inimigos do teu povo. Foi também muito passageira a alegria dos sacerdotes que pagaram Judas para trair Jesus. Eles levaram Jesus ao Gólgota, humilharam o nosso mestre, crucificaram, mas o mestre entregou seu espírito ao Pai. E com a ajuda de José de Arimateia, juntamente com os irmãos piedosos, sepultaram Jesus. Mas no terceiro dia, Cristo Jesus ressuscitou para perturbação e derrota do sistema religioso da época. A alegria dos adversários demora pouco, porque quando Deus está na peleja, ninguém pode impedir. O desânimo dos judeus. Devemos ter muito cuidado para nós não cairmos no desânimo. Quando caímos no desânimo, o nosso coração fica suscetível para receber visitação do adversário, para colocar no nosso coração e na nossa mente que tudo e todos estão contra nós, que nós não vamos conseguir os nossos intentos, não vamos conseguir concluir a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Não foi diferente na vida dos judeus. Eles se entristeceram, eles pararam, eles se desanimaram com a obra do Senhor, foram buscar interesses próprios, se distanciaram do Senhor. Então foi complicado. Alguns informaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Está lá em Ageu 1, capítulo 1, versículo 2, falou, não, vamos construir não, certamente não é o tempo ainda de ser feita a obra. Olha o que veio na mente das pessoas. Outros aproveitaram a interrupção da obra para cuidar dos seus próprios interesses. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes, mas buscassem a Deus em oração, pedindo a solução para a dificuldade que eles estavam passando, pelo momento da dificuldade de reerguer o templo, porque era uma promessa de Deus. Deus tinha despertado um rei que nem judeu era para libertar o povo judeu para a reconstrução do templo em Jerusalém. Eu quero fazer voto que esta lição, ela venha somar, ela venha abençoar a sua vida. Em alguma parte, quem sabe, a sua vida está travada, a sua vida está impedida de alcançar esses objetivos. E Deus está falando contigo agora. Quem deu esta ordem para a construção foi Deus. E não pare diante das adversidades, das circunstâncias. Continue acreditando que o que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir toda a sua promessa na íntegra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Receba de Deus. Pai, abençoa esta pessoa que por aqui estão participando, estão por aqui recebendo a instrução, a tua palavra, o reavivamento espiritual na vida de cada um, edificando a sua vida conjugal, edificando a sua vida familiar, a sua vida ministerial. Realiança esta pessoa novamente, Senhor, com a aliança da salvação e fortalece ela para a honra e a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus.